Então, dando início à aula introdutória de ondulatória. Aqui vamos juntos de novo, né? Uma imagem aqui, uma representação de uma onda eletromagnética e aqui de um físico muito famoso. Não é o professor Abner, né? Vamos lá. Começamos já definindo o que são ondas, né? Onda é uma perturbação no meio e uma onda transporta apenas energia. Ondas não propagam matéria, mas é aquela onda que os surfistas andam, professor. Ali é diferente, tá? Quando ocorre uma quebra de onda, não é a onda que caracterizamos aqui. Engolindo palavra, tá? E aí vocês vão entender enquanto definimos, vamos explicar por quê. Mas já vou começar classificando as ondas, tá? São 3 formas de classificar. Tem autor que coloca apenas 2, é que ele junta a segunda e a terceira numa só. Eu prefiro separar em 3, tá? Fica mais fácil para os alunos entenderem. Eu aprendi isso com o tempo. Então, vamos lá. Vi que meus alunos entendem quando faz passo a passo. Então, tem quanto à natureza. Quanto à natureza pode ser mecânicas ou eletromagnéticas. Quanto à direção de propagação, pode ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. E quanto à direção de vibração, pode ser transversal ou longitudinal. São essas 3 formas, 3 maneiras de classificar uma onda, tá? Aí, nós vamos lá. Quanto à natureza, as ondas são mecânicas e eletromagnéticas. As mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para propagar. Exemplo, som, ondas do mar, as vibrações em objetos sólidos, né? Violão, tá? E esse meio pode ser em qualquer, tanto sólido como líquido e gasoso. E as eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar, tá? Ou seja, consegue se propagar no vácuo. Elas são produzidas por cargas elétricas aceleradas, tá? As ondas eletromagnéticas. Agora, quanto à direção de propagação, unidimensional, bidimensional e tri. Apenas uma direção. O bi, o nome já diz, então é 2 direções. E tri se propaga em todas as direções. Ó. Ondas de uma corda tracionada é unidimensional. Perturbação na superfície de uma água, tá? Bidimensional. Luz e som seria tridimensional, tá? Se eu entender, é isso que eu quero dizer para você, ó. Aqui um exemplo de unidimensional, tá? Um exemplo prático do bidimensional e um exemplo prático da propagação tridimensional, tá ok? Até aqui tranquilo, né? Quanto à direção de vibração, transversal ou longitudinal, ó. As ondas transversais são aquelas que possuem a direção de propagação perpendicular à direção de vibração, ou seja, forma 90 graus. A onda vibra na vertical e se propaga na horizontal. Tá aí o exemplo, ó. Quando a direção de propagação, e longitudinal é quando a direção de propagação é a mesma da de vibração, ou seja, em paralelo. E aí, nesse caso, outro exemplo para você perceber bem, ó, é como se fosse a mola aqui, ó. Tá? A onda vibra e se propaga na horizontal. Ok? Aí, os elementos de uma onda. Ó, toda onda irá possuir esses elementos aqui, pessoal. Eu estou usando a representação da onda de uma forma senoidal, que é a mais utilizada, né? Toda onda vai possuir amplitude, ó.
Pode ver. A amplitude é tanto daqui do eixo, ó, até o ponto máximo, que a gente vai chamar de crista, ou daqui até o ponto de mínimo, que nós vamos chamar de vale. Tá? E esses pontos aqui a gente chama de nó. Tá? Lá. De nó da onda. A amplitude, pessoal, é o tamanho da crista e do vale. Uma forma simples de falar, tá? Ainda, e comprimento de onda. Ó. O que é o comprimento da onda? É a distância de uma crista até outra crista, ou de um vale até outro vale, ou, podemos dizer, da onda quando se inicia e quando ela completa, está numa fase, ela muda de fase, ela vai novamente reiniciar a fase, aí ela passa a ser... Aí eu estou medindo o comprimento de onda. Como assim, professor? Aqui, ó. Viu? A onda que iniciou numa fase, inverteu a fase, aí quando foi novamente no ciclo positivo, está reiniciando a onda, tá? Então aqui deu um comprimento de onda. São as formas de se medir comprimento de onda. E o que eu posso falar do comprimento de onda? É o tamanho total de uma repetição, ok? Porque uma onda completa sempre é formada por exatamente uma crista e um vale, tá? E toda onda também vai possuir período e frequência. O que é a frequência? Frequência é o número de vezes que um evento se repete, tá? E o período vai ser o que? Exatamente o tempo que ocorre esse evento. Já coloquei aqui, é bom lembrar que a gente tinha visto isso em outro conteúdo, frequência e período, né? Mas aqui é muito importante também. O período é o tempo para que ocorra uma repetição de movimento, ou seja, nesse caso é o tempo para que um comprimento de onda seja criado. O período vai ser representado pela letra T, por esse Tzão aí. E a frequência, como eu já falei, representa quantas vezes o movimento se repete em um intervalo de tempo. Nesse caso, representa quantas oscilações completas uma onda dá a cada segundo. Tá ok? Uma oscilação completa representa a passagem de um comprimento de onda. E, ainda lembrando, período, a equação é em som de uma gradiente inversa à frequência, por isso é 1 sobre F, o F é a frequência. Tá? A unidade no Sistema Internacional de Unidades é segundos, tá? E a frequência é o inverso, já que é uma grandeza inversa, eu posso colocar 1 sobre o Tzão. E aí, a unidade de frequência é 1 sobre segundos, mas no Sistema Internacional vai estar Hertz, em homenagem a um grande cientista, né? E aí vamos para a velocidade de uma onda, ó. Que aí sim eu vou relacionar comprimento, onda e velocidade, que é a equação fundamental da ondulatória, tá? A equação que relaciona está aqui, ó, V lambda F. Tá aqui, Z, ó, V lambda F. Está relacionando as três grandezas. Como nós acabamos de ver, vimos que frequência é 1 sobre o Tzão, que é o período, e se eu substituir, fica, ó, se eu colocar no lugar da frequência, eu venho aqui e substituo, pessoal, vai ficar o quê? Velocidade é o que? Lambda vezes 1 sobre o Tzão. V lambda pelo Tzão, ó. Tá ok? Então, aqui, desta forma, eu estou relacionando a equação fundamental com o inverso da frequência, que é o período. Tá? Aí, pessoal, então, eu tenho esta forma aqui, ou seja, mas a equação fundamental é essa aqui. Mas aqui, eu estou trabalhando ela um pouquinho. Tá ok? Se você entendeu, até agora você fica igual ao nosso amigo aí, ó, se achando. Tá certo? Qualquer dúvida é só falar. Aí, velocidade de uma onda transversal em um fio.
é a famosa relação de Taylor, a equação de Taylor, para um fio flexível homogêneo de seção constante, tá? Ou seja, quando uma corda de violão, a velocidade é o quê? A força de tração, aqui ó, eu coloquei menos T mais T, que é a tração agindo, né? A tração agindo sobre a corda, é raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade. E essa densidade, tá, é quilogramas por metros, tá? Densidade linear, que é um comprimento, é uma linha, então densidade linear, tá? Essa letra grega mi, tá? Que é a massa pelo comprimento, tá ok? Então seria a força Newton, né? A unidade. E aí eu tenho a velocidade de uma corda tracionada. Ah, professor, aquele exercício que fizemos, que vão fazer de violão, se tiver que calcular a velocidade, isso aqui mesmo, pessoal. Tá? Muito importante. Você já afinou o violão? Eu já não deu muito certo não, pessoal. Mas quem tem talento que está assistindo a aula aí, você que já afinou, já sabe que essa é a forma que você vai usar para calcular a velocidade dos sons na sua guitarra, ou no seu violão, ou no seu contrabaixo. A velocidade do pulso que passa por uma corda depende da força aplicada, que é puxada, e também da densidade dessa corda, tá ok? E aí, as ondas eletromagnéticas, é só acrescentar. Já falei que elas se propagam no vácuo, mas se propagam com velocidade constante, de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. E ainda acrescenta o seguinte, a principal característica de uma onda é a sua frequência de uma onda, não só onda eletromagnética, a principal característica. E para as ondas eletromagnéticas, temos o que chamamos de espectro eletromagnético, que está relacionado à frequência da onda. O espectro eletromagnético é o famoso arco-íris. Quando você olha para o arco-íris e fala que coisa linda, tá? Então, o arco-íris, que você tanto fala na física, é o espectro eletromagnético, tá? Aqui eu estou mostrando a relação do comprimento de onda e frequência. Das aqui, ó, 10 você tem raios gama, raio X, raios ultravioleta, raios infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, tá? Então, você já sabe, tudo isso aqui é exemplo de ondas eletromagnéticas, tá certo, pessoal? E o tão pequeno espaço, o espectro visível que nós vemos, né? E esse espectro eletromagnético, uma imagem bonitona aqui. As cores estão aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta, né? Você vai então vermelho, laranja, amarelo, verde, anil, azul, violeta, certo? Aí só para lembrar vocês, já classificamos, mas eu quis colocar novamente, só para lembrar aqui, ó, que elas são um exemplo, tipo a onda do som, é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional, tá certo? Então, são exemplo, ondas sonoras no ar. Isso mesmo. Tá? E ondas transversais, quando as partículas do meio vibram numa direção perpendicular. Já falamos sobre isso, né? Perpendicular, mas eu quero só um exemplo, ó. E novamente, eu coloquei lá, mas só para mostrar para vocês. Aí que se tratar de uma coisa, ó. Aqui, se você prende, pessoal, tem um fenômeno que nós vamos estudar, que é a reflexão. Quando a onda vai aqui, se ela está presa, quando ela volta, pessoal, ela volta fazendo o percurso contrário, tá? Esse é o percurso contrário, tá? Da reflexão, quando está preso. Então, quando a corda está presa, fixa nas extremidades, ocorre inversão de fase. Quando está solto, não há inversão de fase. Só para vive caindo essas questões. E todas as eletromagnéticas são transversais. E as ondas sísmicas são formadas por ondas longitudinais e transversais, que se propagam em velocidades diferentes, por isso o estrago é violento, né, pessoal? Graças a Deus, no Brasil praticamente não tem. Eu vou deixar falar desse assunto, ó, só para não... Já falei da crista, amplitude, ó.
amplitude, tanto na parte aqui positiva como aqui o eixo, vamos dizer aqui, referência, né? Negativa, tá? Crista vale, comprimento de onda, lá, só mostrar para vocês, ó, meio comprimento de onda, tá ok? E aí o movimento, vou gravar uma aula só de movimento harmônico simples, que vai ser um próximo assunto, tá? Então, vou tratar aqui. Ó, cada concavidade corresponde a meio comprimento de onda, só para dar. Fica a dica aí, fica a ideia, pega a ideia. Vamos a um exercício, tá? Considere as seguintes afirmações relativas às formas de ondas mostradas na figura a seguir. Vamos lá. Olha o que fala. A onda A é conhecida como uma onda longitudinal e seu comprimento de onda é igual a metade da onda da onda B. Ah, tá. A onda A é conhecida como onda longitudinal e seu comprimento é igual a metade do comprimento da onda B. Segunda afirmação. Uma onda sonora propagando-se no ar é melhor descrita pela onda A, onde as regiões escuras são chamadas de regiões de compressão e as regiões claras de regiões de rarefação. Se as velocidades das ondas A e B são iguais e permanecem constantes, e ainda, se o comprimento da onda B é duplicado, então o período da onda A é igual ao período da onda B. Ah, professor, cadê a onda A e cadê a onda B? Tá aqui, pessoal, calma. Aqui, ó. Aí a afirmação, ó. A onda A é conhecida como uma onda longitudinal, tá? E seu comprimento de onda é igual a metade do comprimento da onda B. Vamos estar ligado aqui, ó. Prestar atenção. Comprimento de onda, ó, fechou. A outra começa aqui parte clara e termina aqui parte escura. Você acha que o comprimento de onda são diferentes? O que vocês acham? Olhando aqui, a amplitude, olhando o início e o término, ó. Tá, pessoal? Por que a resposta é falsa? Os comprimentos de ondas são iguais. E aqui fala, é igual a metade. Não, são iguais, ó. Ligou aqui? Tá. Aí você pega aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó. Tá, vai encerrar certinho aqui, ó. Estão vendo, ó? Exatamente a mesma posição. Então, são iguais, a velocidade é igual, os períodos também serão iguais. Pois, ó, velocidade é igual ao comprimento de onda sobre período. Velocidade de B, comprimento de onda de B, sobre período de B. Então, se eu estou tendo um comprimento igual, vou ter a posição aqui, o tempo, o período é o mesmo. Se a gente olhar o gráfico, então, se a velocidade de A é igual a B, o comprimento de A também é igual ao comprimento de B, analisando o gráfico aqui, tá? Qualquer coisa, só falar dúvida. Então, é falsa a primeira, não é metade. Segunda afirmação. Uma onda sonora propagando-se no ar é melhor descrita pela onda A, onde as regiões escuras são chamadas de região de compressão e as claras de região de rarefação. Pessoal, essa opinião é verdadeira, tá? É como a introdução da aula não tinha mostrado, né? Então, tá aqui, ó. Quando é assim, essas regiões são escuras, pessoal, são chamadas de regiões de compressão, tá? Tá comprimindo o ar, o som está sendo comprimido aqui. E rarefação é quando você está tendo, tá? Essas regiões mais claras, são representações, ok? Então é verdadeira essa afirmação aqui. Tranquilinho também. Compressão, assim. Rarefação, parte clara. Apesar que a pessoa está em branco aí. Mas a ideia era representar mesmo, tá? E a terceira, se as velocidades de A e B são iguais e permanecem constantes, e ainda, se o comprimento de onda de B é duplicado, então o período da onda A é igual ao período da onda B, falso. Por quê? Se o comprimento da onda B for duplicado, então o período de B será o dobro de A, tá? Se você dobra, é a lógica. Eu dobrei o comprimento de onda, ó. Se você dobrar o comprimento de onda aqui, é como se fosse aqui, ó. Se até aqui está dando uma onda, eu teria isso aqui, por exemplo, né? Ia terminar aqui. Aqui eu tenho, se você olhar, eu tenho três ondas, né? Então, eu teria de uma, três, e cairia para metade aqui, do que ele está falando, representação no gráfico, né? Então, é o que eu coloquei para vocês. Se os comprimentos de onda de B for duplicado, então o período também de B será o dobro, tá? Porque está relacionado aqui. Tá, ok? O dobro de A. Então, não tem... Então, tá. A minha falso pelo mesmo motivo que deu a primeira questão.
tá? Outra questão. Ó, em um laboratório de física, o professor coloca dentro de uma campânula de vidro, onde se faz vácuo, um LED aceso e um despertador cujo alarme está soando. Ao olhar para a campânula, é possível enxergar a luz do LED. É um recipiente, imagina um recipiente, não consegue simular a situação de vácuo, tá? Nele, seja transparente para que você possa ver. E aí ele fala assim, ó, mas não se pode, só que ele conseguia ver a luz, mas não conseguiu ouvir o som do alarme do despertador. Por quê? Explicação simples só. As ondas mecânicas precisam do meio material para se propagar. Não se propagam no vácuo. Já a luz, ela se propaga no vácuo. Por isso era possível visualizar a luz e não escutar o som. Tá? Aí eu escrevi aqui uma resposta, a mesma coisa que eu falei. O som, por se tratar de uma onda mecânica, necessita de um meio material para sua propagação. Já a luz, por ser uma onda eletromagnética, propaga-se na ausência de matéria. E aí, como havia um vácuo, né? Somente uma onda eletromagnética consegue propagar no vácuo. Então, resposta simples, tranquila, né, pessoal? Fácil, fácil. E essa aqui, ó. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para o efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra a região de frequência da luz visível. Se for da luz visível, vai atuar, né, pessoal? Do ultravioleta, do infravermelho, dos micro-ondas, que é só aproveitar para você e já fala que a resposta é a letra C, né? Por que a letra C? O corpo humano emite radiação eletromagnética majoritariamente na região do infravermelho. Então, os sensores estão o quê? Captando a partir do infravermelho, tá? Cai muito, cai isso aí do sol, já fica ligado. Gosto de ter questões como essa. A maior quantidade de radiação que emitimos, né, é infravermelho. Julgue as sentenças a seguir como verdadeiras ou falsas, justifique sua resposta. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. As ondas eletromagnéticas se propagam somente no vácuo. E a luz se propaga tanto no vácuo quanto em meios materiais, por isso é uma onda falsa aí, não tem uma luz, onda eletromecânica, não. Né? Ó, professor, por que aqui é falsa? Porque as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e também em alguns meios materiais. Então, a única verdadeira 100% é a letra A. Ela não se propaga no vácuo. Primeira afirmação, né, na letra A. Primeira afirmação. Tranquilo e fácil aqui, né, pessoal? Ok? Aí coloquei uma definição, ó. Ondas mecânicas que precisam do meio material. Acabei de falar. Ok? Outra questão, essa mais atenção, ó. E leia o excerto a seguir, é o texto a seguir, tá, pessoal? Responda. Uma parte do texto. Responda qual é o comprimento de onda em esse nm, pessoal, é nanômetro. O que é nanômetro? Imagina pegar 1 metro e você dividir por 1 bilhão, que é 10 a 9, tá? Então é 1 vezes 10 a menos 9. Ideal para depilação a laser. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, seleciona-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxiohemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxiohemoglobina e água.
Qual o comprimento de água em nanômetro ideal para epilação a laser? Ou seja, para depilação a laser. Só lembrando, ó, fala que selecionam que são absorvidos pela melanina, mas que não afeta a oxihemoglobina e a água. Ó, eu já dou uma dica, ó, você está acompanhando aqui a melanina e a oxihemoglobina. Olha o comprimento de onda que está na horizontal, tá? A absorção na vertical. E se você tem absorção zero quando tem 700, pessoal. Então, a resposta fácil, só entender um pouquinho do gráfico. Mas coloquei aqui, ó. Só para mostrar para vocês aqui. Coloquei maior para você dar um detalhe, um zoom melhor, né, pessoal? Para vocês aí, ó. Isso aqui, ó. Olha lá. Ou seja, você tem, ó, 37,5%, 700. Mas eu quis dizer para vocês aqui, ó, se você acompanhar essa parte do zero, eu chegava nos 700, que está aqui, ó, no eixo, tá? A oxihemoglobina. A melanina, 37,5%, né? Vai ser ali, tá? Então, ó, analisando o gráfico, percebemos que no comprimento de onda 700 nanômetro, pessoal, coloquei centímetro aqui, perdoo o erro do professor, tá? É nanômetro, é para estar mm aqui. A absorção pela oxihemoglobina e pela água é nula, tá? E ele falou que enquanto que a absorção pela melanina é considerável, 37,5. Então, este deve ser o meio de onda a se usar o laser, tá? Que não vai ter perigo, né, pessoal? E essa questão aqui, eu acho que a saideira de hoje só é trabalhosinha, prestar atenção, tá? Nessa daqui. Nossa saideira, ó. Em ambientes sem claridade, os morcegos utilizam a ecolocalização para caçar insetos ou localizar obstáculos. Eles emitem ondas de ultrassom que, ao atingir um objeto, são refletidas de volta e permite estimar as dimensões desse objeto e a que distância se encontra. O morcego pode detectar corpos muito pequenos, cujo tamanho seja próximo ao do comprimento de onda do ultrassom emitido. Suponha que um morcego, parado na entrada de uma caverna, emita ondas de ultrassom na frequência de 60 kHz. 60 mil, né, pessoal? 60 kg é 60 mil. Que se propagam para o interior desse ambiente com velocidade de 340 metros por segundo. Estime o comprimento em milímetro do menor inseto que esse morcego pode detectar e, em seguida, calcule o comprimento dessa caverna em metros, sabendo que as ondas refletidas na parede do fundo do salão da caverna são detectadas pelo morcego a 0,2 segundos depois de sua emissão. Esse é aquele exercício que o aluno fala, professor, já me perdi na metade do texto, de tão gigante que é o texto. Fazer o quê, né? Não teve jeito. Esse é o tal da contextualização que alguns pedem. Eu acho que alguma vez é uma forçação, mas o texto eu achei legal, pessoal. Traz conhecimento. Tá? Então vamos lá. O que eu fiz? Ó? O morcego é o que ele fala para nós. Pode detectar corpos muito pequenos, cujo tamanho seja próximo ao do comprimento de onda do ultrassom emitido. Está lá no texto. O comprimento de onda do inseto, eu vou chamar de L, é próximo ao comprimento de onda, certo? Então, eu tenho o quê? A velocidade 340, a frequência 60 kHz, que é 60 mil, tá? E aí vamos à equação fundamental da ondulatória. B lambda F, o comprimento de onda, se eu isolar, fica a velocidade sobre frequência, certo, pessoal? Aí eu tenho que a velocidade é 340, a velocidade 60 mil, efetuando o cálculo 0,057 metros, ruim, né? Só assim, era melhor simplificado, fazer 10 a menos 4 para cima, tá? Ou cortar um zero, corta um zero aqui, ficaria 34 por 6 mil. Simplificava 34 por 6, ambos dão por 2, ia dar 17 sobre 3. Ia ficar 17 terços, tá? Vezes 10, né? A menos 3. Eu sempre trabalhar em base 10, mas eu deixei o cálculo aqui para vocês. Eu fiz ele. Aí logo, olha só. Ele pediu em milímetro. Como ele pediu em milímetro, basta multiplicar por 1000.
vai dar 5,7. Multiplicar por 1.000, você anda 3 casas, 1, 2, 3. 5,7, não é isso? Milímetro, tá? Se eu divido por 1.000, volta a ser 0,057, tá? Aí, vamos lá. Ele queria de metro para milímetro, eu achei o primeiro. E aí, é o seguinte, é a ecolocalização, então é ida e volta. Se eu falar que o comprimento é velocidade vezes tempo, nós que a gente aprendemos desde a do cinemática, que com variação, ΔS é velocidade vezes tempo. Então, se eu tenho aqui, ó, esse ΔS é duas. Por que é 2 vezes a distância? Porque é a ida e a volta. Aí uma onda emitida pelo morcego vai até o fundo da caverna e retorna a ele em um intervalo de tempo de 0,2 segundos. É isso que está no texto. Logo, eu vou usar 0,1. 0,1 que é alcance, porque 0,2 é para ir e voltar. 340 vezes 0,1, certo? Vai dar, aqui, ó, 340 vezes 0,1, opa, só vamos corrigir aqui. Eu coloquei 5,7, não é 5,7, né, pessoal? Vamos corrigir, corrija aí. Vamos corrigir, tá? 340. Eu vou corrigir aqui, pessoal. Vamos lá, corrigir, ó. 340, 0,1 vezes 1 sobre 10, então vai dar 34. Olha o professor fazendo bobagem aqui, pessoal. 34, não é isso? Vai dar 0,340, né? Delta T o tempo, 34, e aí sim, 34. Opa, professor, deixa eu passar. Olha só, que bobeira, olha só. Que é 340 vezes 0,1 segundos. Então, daria 34 metros. Aí, passando para milímetro, pessoal, fica o quê? Porque é 340 metros por segundo a velocidade, né? Passar, então, tá lá em milímetro, aqui tá em metro, igual ele pediu. Tranquilo, né, pessoal? Muito fácil. Concorda comigo? Só foi a aplicação de fórmula, mais nada. Simples. Tá? Até a próxima aula, meu povo. Tranquilo? Nossa Senhora. Beleza, professor. Tranquilo. Cabeça ficou explodindo? Não, é tranquilo, só. Durou só um pouquinho só.